Olá, tudo bem com você? Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Vamos para mais um tema. Hoje vamos conhecer a Ló. Os pontos fortes e êxitos de Ló. Foi um homem de negócio bem-sucedido. Pedro o chamou de justo. Está em 2 Pedro, no capítulo 2, e os versos 7 e 8, que diz assim: E livrou o justo Ló, afligido pelos procedimentos libertinos daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É as fraquezas e os erros de Ló. Ele costumava fugir às decisões e depois escolhia a saída mais fácil. Ao receber a opção de escolha, sua primeira reação era pensar em si mesmo. Lições de vida. Deus requer de nós mais do que simplesmente seguir a vida. Ele deseja que sejamos uma influência para Ele. As informações essenciais. O local onde Jó habitou. A princípio, ele morou em Ur dos Caldeus e depois mudou-se para Canaã com Abraão. Por fim, mudou-se para a perversa cidade de Sodoma. A ocupação de Ló, ele era um rico fazendeiro de ovelhas e gado, uma autoridade na cidade. Os familiares de Ló, o pai era Arã, adotado por Abraão quando seu pai morreu. O nome de sua esposa, que foi transformada em estátua de sal, não é mencionado. E o verso para nossa meditação está em Gênesis, no capítulo 19, o verso 16, que diz assim a palavra de Deus: Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegavam pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então, Ló hesitou. Então o anjo estendeu a mão e o retirou rapidamente da cidade. Ló não queria abandonar a riqueza, a posição e o conforto que desfrutava em Sodoma. É fácil criticar Ló por ter sido hipnotizado por Sodoma, quando a escolha parece tão clara aos nossos olhos. Para sermos mais sábios do que Ló, precisamos perceber que a nossa hesitação em obedecer a Deus tem suas raízes nas falsas atrações dos prazeres de nossa cultura. Quantas vezes, meus amados, ficamos, assim como Ló, hipnotizados pelas atrações desse mundo, que são tantas, O inimigo, ele coloca muitas coisas bonitas aos nossos olhos para nos tirar da presença de Deus. É importante notar que a misericórdia de Deus para com Abraão estendeu-se a Ló e a sua família. Ló foi salvo da destruição de Sodoma porque Abraão implorou a Deus. Uma pessoa justa com frequência afeta outras para sempre. Tiago afirma que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Todos os cristãos deveriam seguir o exemplo de Abraão e orar para que os outros sejam salvos. Esse verso, meus amados, mexeu muito comigo, porque desde 2020 que Deus me instruiu a criar um ministério de oração. E eu agradeço a Deus por isso, por orar pela salvação de outros. Que você também sinta o toque do Espírito Santo nesse dia, que você possa orar pela salvação de outras pessoas. Em primeiro lugar, orar por nós mesmos, porque nós só damos o que temos. Então precisamos buscar primeiro para nós e depois dar para as outras pessoas, gratuitamente, assim como Jesus nos deu a chance de salvação, o presente mais importante que Jesus já nos deu, a nossa salvação. Que você reflita nessa mensagem e que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, por nos ensinar através de Ló, que foi uma pessoa que não seguiu exatamente o teu
querer, que muitas vezes ele fraquejou, mas que nós possamos aprender que precisamos ser fortes e corajosos e vencer o mal quando vier, principalmente as coisas bonitas desse mundo que o inimigo nos apresenta, que nós possa dizer não e que possa dizer sim sempre para o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu e foi ressuscitado para nos tirar desse mundo de trevas, para nos libertar da escravidão do pecado. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Tenha um bom dia com Jesus.